E se você tivesse visto esse vídeo há uns anos atrás? Pensa comigo. Se há 2, 5 ou 10 anos atrás alguém tivesse te mostrado o que eu vou te contar hoje, será que a sua vida financeira seria a mesma? Será que você estaria preocupado com dívidas, sem dinheiro guardado, adiando seus sonhos? Ou será que hoje você estaria mais tranquilo, com reservas, com conquistas e orgulho de onde chegou? Hoje eu quero começar essa conversa com uma pergunta muito simples. Qual foi a última vez que você olhou para trás e pensou: e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade? E se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse guardado dinheiro quando podia? Eu tenho certeza de que em algum momento da sua vida você já fez uma dessas perguntas. Agora eu quero que você pense em uma coisa. Quando você faz essa pergunta, ela resolve alguma coisa? Ela muda o passado? Ela traz de volta o tempo que passou? A resposta é não. E sabe o que é interessante? Uma das áreas da vida onde essa frase mais aparece é justamente o dinheiro. Porque quase ninguém olha para trás e fala: e se eu tivesse gastado mais? O que normalmente as pessoas dizem é: e se eu tivesse guardado? E se eu tivesse investido? E se eu tivesse aprendido antes? E se eu tivesse começado quando pensei pela primeira vez? E é exatamente aí que mora uma das maiores armadilhas da vida financeira. Porque o "e se" pode ser uma prisão. Ele faz você ficar olhando para um passado que não pode mais ser alterado. E quanto mais você olha para trás, menos você enxerga o que está na sua frente. Pensa comigo. Imagine duas pessoas. As duas têm a mesma idade. As duas ouviram falar sobre investimentos no mesmo dia. As duas pensaram: eu deveria começar. Mas a primeira pessoa decidiu agir. Não tinha muito dinheiro, não entendia tudo, não era especialista. Mas começou. Guardou pouco, aprendeu aos poucos, cometeu erros, acertou também, seguiu em frente. A segunda pessoa fez algo diferente. Ela esperou. Esperou ganhar mais, esperou aprender mais, esperou sobrar dinheiro, esperou o momento perfeito. E sabe o que aconteceu? O tempo passou para as duas. 5 anos depois, uma delas tem patrimônio construído. A outra tem apenas uma pergunta: e se eu tivesse começado naquela época? Percebe como isso acontece com tanta gente? O problema não é errar. O problema não é começar pequeno. O problema é não começar. Porque quem começa pequeno ainda está andando. Quem não começa continua parado. E o mais curioso é que a vida repete esse ciclo o tempo inteiro. Talvez hoje você esteja pensando: quando minha situação melhorar, eu começo. Quando eu ganhar mais, eu guardo dinheiro. Quando eu tiver mais conhecimento, eu invisto. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se daqui a 5 anos você olhar para trás e perceber que está dizendo exatamente a mesma coisa? E se daqui a 5 anos você estiver repetindo: nossa, eu devia ter começado em 2026? É aí que muita gente percebe algo importante. O tempo não espera ninguém. Ele não para. Ele não desacelera. Ele não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente passa. Todos os dias. Enquanto você pensa. Enquanto você hesita. Enquanto você espera. O relógio continua andando. Por isso existe uma frase que eu gosto muito. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Porque hoje ainda está nas suas mãos. O passado não está. O passado já virou história. E ficar revivendo aquilo que poderia ter sido não constrói absolutamente nada. Pelo contrário, só rouba energia, só gera tristeza, só aumenta o arrependimento. Você fica tão ocupado pensando no que poderia ter sido que deixa de construir o que ainda pode ser. Guarda essa frase. Você fica tão ocupado pensando no que poderia ter sido que deixa de construir o que ainda pode ser. E isso vale para tudo. Vale para os investimentos, vale para a sua carreira, vale para os seus sonhos, vale para a sua vida. Agora eu quero que você imagine uma cena. Imagine você daqui a 10 anos. Pare por alguns segundos e imagine. Onde você quer morar? Como quer viver? Quanto quer ter guardado? Que sonhos quer realizar? Como quer ajudar sua família? Como quer se sentir quando olhar para sua conta bancária? Mais tranquilo? Mais seguro? Mais livre? Agora vem a pergunta mais importante. O que você está fazendo hoje para transformar essa visão em realidade? Porque não é o seu desejo que constrói o futuro.
São as suas atitudes. São as pequenas decisões de hoje. É aquele dinheiro que você resolve guardar. É aquele gasto que você evita. É aquele conhecimento que você aprende. É aquele primeiro investimento que você faz. Mesmo pequeno, mesmo simples, mesmo sem saber tudo. Muitas pessoas falam, mas eu só consigo guardar pouco. Ótimo, guarde pouco, porque pouco é infinitamente melhor do que nada. Outras dizem, já passei da idade. Não existe idade para melhorar sua vida financeira. Enquanto existe tempo pela frente, existe oportunidade para construir algo melhor. Talvez você não consiga mudar os últimos 5 anos, mas pode mudar os próximos 5. Talvez você não consiga mudar os erros do passado, mas pode mudar as escolhas de hoje. E isso já transforma completamente o seu futuro. Agora eu quero voltar para o tal do e se, porque existe um tipo de e se que machuca. É aquele que olha para trás e vê oportunidades perdidas. Mas existe outro, um completamente diferente. Um que traz orgulho, um que traz felicidade, um que traz gratidão. Imagine você daqui a alguns anos, com dinheiro guardado, com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais conhecimento, com patrimônio construído. E então você olha para trás e diz, nossa, e se eu não tivesse começado? E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse continuado adiando? Hoje eu não teria conquistado nada disso. Percebe a diferença? São as mesmas duas palavras, mas agora elas não pesam no coração. Agora elas trazem orgulho. Agora elas lembram você de que valeu a pena agir, valeu a pena começar, valeu a pena acreditar. Esse é o único e se que eu desejo para você. O e se de quem construiu. O e se de quem teve coragem. O e se de quem decidiu agir quando muita gente apenas esperava. Então faça um favor para você mesmo. Pare de alimentar o e se que te prende ao passado. Pare de carregar arrependimentos que não podem mais ser alterados. Use sua energia para construir algo novo. Comece hoje. Comece pequeno. Comece devagar. Mas comece. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. A única diferença é que ele pode passar enquanto você permanece parado, ou pode passar enquanto você constrói a vida que sempre sonhou. E quando chegar o dia de olhar para trás, que o seu e se não seja uma dor, que ele seja um sorriso, que ele seja motivo de orgulho, que ele seja a prova de que você teve coragem de agir. Porque o passado já foi, o futuro ainda não chegou, mas o presente está nas suas mãos. E é exatamente aqui que a sua nova história começa. Até o próximo vídeo.